Vai ser nesse papelzinho aqui hoje mesmo? É? Pô, essa letra aqui tá complicada, hein? É isso mesmo? Então vamos lá. Fala, anfitriões, sejam muito bem-vindos. Mais um Pergunta e Respostas para vocês. Hoje eu tenho aqui 4 perguntas maravilhosas, 4 perguntas magníficas que vocês me mandaram lá pelo Instagram da Escola de Anfitriões. Então, se você ainda não segue a gente por lá, entra aqui, @Escola de Anfitriões, segue a gente, comenta, envia direct, manda sua pergunta. Vai ser um maior prazer ajudar vocês, como sempre. E hoje eu vou trazer 4 aqui que foram selecionadas e abordam temáticas diferentes para a gente poder ajudar vocês a melhorar cada vez mais as suas hospedagens. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual que eu vou começar. Essa aqui que é algo que eu gosto bastante porque trabalha sobre experiência. Vamos lá. Rodrigo, eu gostaria de saber como faço um questionário online. Gostaria de enviar aos hóspedes para conhecer um pouco sobre eles e tentar fazer surpresas diferenciadas. Além de indicar a plataforma, tem como indicar as perguntas mais comuns? Espero, como sempre, possa me ajudar. Obrigada. Vamos lá. Eu recomendo totalmente, né? Primeiro, até parabéns que você está pensando em fazer isso, porque é algo que eu recomendo totalmente que você faça. Para mim, é um dos pilares essenciais da criação das hospedagens memoráveis, principalmente no que tange a experiência, é você conhecer previamente quais são as expectativas e motivações dos seus hóspedes para que você consiga desenhar aí a melhor jornada de hospedagem possível para eles. Esse aqui é um dos exemplos de questionários que eu chamo de ficha de experiência que eu uso nas minhas acomodações. Existem diversas ferramentas, diversas plataformas que você pode utilizar hoje em dia para construir o seu questionário. Uma delas, da mais comum, é o Google Form e o SurveyMonkey, mas eu sinceramente não gosto muito delas. Eu acho que elas têm um design ruim, eu acho que elas têm poucas funcionalidades, embora funcionem bem e sejam uma opção. Essa aqui eu construí utilizando uma ferramenta chamada Typeform, que ela é completamente customizável, ela tem um design muito melhor, ela vai ficar com uma apresentação e uma usabilidade muito melhor para que você consiga mandar essa ficha para o seu hóspede. Sobre as perguntas, você pode colocar diversas coisas, como você está vendo nesse exemplo aqui do meu, mas assim, basicamente as que eu acho mais importante é que você pergunte qual é o horário previsto de check-in desse hóspede, que você peça um contato de emergência, pois é algo que o Airbnb ele não dá, algo que você também coloque uma pergunta aberta para que o hóspede consiga dizer um pouco mais sobre as expectativas dele. Então, de repente, se ele está vindo em lua de mel, se ele está vindo de aniversário, se ele está fazendo uma surpresa para alguém, e aí você pode entender melhor qual é essa motivação para você criar a melhor experiência de hospedagem para ele, tá certo? Acho que funciona bastante Typeform. Eu sempre envio no momento da confirmação da reserva e a taxa de resposta é mais de 80%, e isso agrega bastante na construção da experiência, do triângulo da experiência, né? Eu vou deixar até aqui um dos vídeos que eu fiz sobre uma dessas hospedagens memoráveis, uma experiência completa, que eu fiz para um hóspede que veio aqui no Rio ficar com a gente para ver o show de Sandy Júnior. Então dá uma clicadinha no card aqui em cima, que você vai poder ver como é que eu faço e utilizo o Typeform se você quiser, tá certo? Vamos lá para a segunda pergunta. Rodrigo, bom dia. O que poderia ser feito para pagar menos imposto de renda? Podemos ser MEI? Sim, você pode ser MEI. Ser MEI é uma opção para você pagar imposto de renda. Ao invés de você declarar isso aí como pessoa física, você cria um MEI, né? Ou seja, um microempreendedor individual. É super fácil, super rápido, é online, você cria esse MEI e você pode abrir ele no CNAS 5590-6/99. Com isso você consegue abrir como proprietário de hospedagem individual. E aí você vai pagar apenas o imposto do MEI, que hoje em dia, se eu não me engano, está uns R$52, tá? Algo assim, é um imposto muito menor, mas você tem que estar observando uma coisa. O MEI, ele tem um faturamento anual de até R$81 mil. Então, caso a sua acomodação, principalmente se você tiver mais de uma, extrapole esse valor anual do seu faturamento, né, acima de R$81 mil, você acabaria já sendo enquadrado como uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa. Então você acabaria pagando um imposto maior do que pagaria como MEI.
Então, se você receber até 81 mil reais por ano, você pode abrir um MEI com esse KNAI e fazer a declaração pelo MEI pagar menos impostos, tá certo? Então vamos lá para mais uma pergunta então. Olá, boa tarde, tudo bem? Por favor, tenho uma dúvida. O Airbnb tem algum seguro para danos na propriedade? Felizmente não tenho nenhuma ocorrência, mas queria saber se tem. Legal. Vamos lá. Existem dois tipos aí de seguros que o Airbnb cobre para os anfitriões. Na verdade, um é chamado de garantia ao anfitrião e outro é o seguro ao anfitrião. Quais são as diferenças? Garantia ao anfitrião ou garantia do anfitrião é sempre quando, vamos colocar numa situação hipotética aqui, o hóspede estava lá na estadia dentro da sua acomodação e ele se debruçou na pia, por exemplo, e quebrou a pia. A pia espatifou, derrubou e aí começou a vazar água. E aí vazou água, inundou o apartamento, inundou até o apartamento de baixo. O que acontece? Nesse caso, você pode acionar a garantia ao anfitrião e a garantia ao anfitrião ela vai cobrir o conserto e a reposição da pia e você também pode acionar o seguro do anfitrião, que nesse caso o seguro do anfitrião vai cobrir os danos causados à propriedade de terceiros, ou seja, a inundação na casa do vizinho embaixo. Então, a garantia do anfitrião, ela cobre os danos causados à sua propriedade e o seguro do anfitrião cobre os danos causados à propriedade de terceiros. Então, você tem esses dois tipos de seguro, esses dois tipos aí de benefício fazendo as suas reservas pelo Airbnb. É algo que eu já precisei acionar, consegui ter no caso, o ressarcimento, ter o seguro pelo Airbnb, mas também conheço anfitriões que porventura não conseguiram, tá? Mas existe esses dois aí para você ficar atento. Vamos lá para mais uma pergunta. Oi, Rodrigo, tudo bem? Posso te pedir um conselho? Tem uma propriedade e um hóspede deixou a casa completamente de pernas para cima e cobramos uma taxa de limpeza. O que eu faço? Eu já passei por isso uma vez, graças a Deus eu nunca passei por uma situação dessa em mais de centenas de reservas e recebendo milhares de pessoas aí ao longo de quase 4 anos. Eu até fiz um post sobre isso lá no Instagram e eu vou trazer aqui para vocês que estão vendo esse vídeo sobre o meu pensamento sobre isso. Basicamente, pessoal, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente está nesse mercado do Airbnb, no mercado de aluguel por temporada, por mais que ele possa ser um aluguel de um apartamento, na teoria, na prática a gente está funcionando como um serviço de hospedagem. Então assim, ainda mais quando você faz a cobrança de uma taxa de limpeza, o hóspede ele não precisa e ele não é obrigado de forma nenhuma a deixar o apartamento em condições melhores do que ele encontrou ou em condições até iguais, porque ele paga uma taxa de limpeza para que o apartamento seja limpo após a utilização dele. É claro, é evidente que existe também um máximo aceitável. E esse máximo aceitável pode ser que seja diferente para mim do que é diferente para você. Vocês podem perceber basicamente o seguinte: em ambos os casos não ocorreu depredação e nem quebra de nada na acomodação. O que aconteceu foi deixar a hospedagem, deixar o apartamento completamente, como o anfitrião falou, de pernas para cima, de pernas para o ar. Ou seja, com muita sujeira, muito zoneado, com roupa de cama molhada, com roupa de banho também, de repente jogada no chão. Pessoal, o que você pode fazer nesse caso? Se houve alguma depredação, se houve alguma quebra, você pode fazer a cobrança via central de resoluções, marcando essa hospedagem em questão, pegando 3 orçamentos de algo que porventura tenha sido quebrado, enviando para o hóspede e pedindo para que ele faça o pagamento. Caso ele não faça o pagamento, o Airbnb vai ser acionado, né? Ele vai entrar no meio do circuito e vai fazer essa intermediação para que o hóspede possa te pagar, ok? Esse é um ponto 1, em caso de depredação, em caso de quebra. Caso não tenha ocorrido nenhuma quebra e apenas, porque alguns anfitriões têm uma sensibilidade maior a isso e eu respeito sem problema algum,
Caso tenha sido apenas uma questão de limpeza, de lixo, de zona, você pode fazer uma cobrança adicional de taxa de limpeza, caso você ache necessário, também pela central de resoluções, ou você pode simplesmente fazer a sua limpeza e colocar uma avaliação honesta e eficiente para esse hóspede, para que no futuro outros anfitriões possam ser alertados sobre o comportamento dele e também para que você deixe um comentário de fato verdadeiro sobre como foi a caminhada dele dentro da sua casa, assim como ele te avalia de uma maneira também verdadeira. Se você entrega acomodação com sujeira, uma acomodação suja e ainda mais ele pagando uma taxa de limpeza, certamente que esse cara ele vai falar mal, ele vai fazer uma avaliação negativa. E se você como anfitrião tem a oportunidade de avaliar esse hóspede, faça uma avaliação verdadeira. Se você ainda não viu como é que funcionam as avaliações no Airbnb, vou deixar esse card aqui em cima também, que eu avaliei uma acomodação ao vivo e você pode ver todos os pontos de avaliação pela parte do hóspede, agora entender exatamente como é que é esse processo, tá bom? Então, se o hóspede deixou a acomodação muito suja, você pode fazer a avaliação dando 1, 2, 3, 4 estrelas no quesito limpeza. E uma coisa que eu recomendo muito, no dia do check-out ou na véspera do check-out, eu recomendo sempre no dia anterior, mande uma mensagem de despedida para o hóspede e diga mais ou menos ali o que você espera que ele faça em relação à limpeza. Por exemplo, para mim basta que o hóspede ao sair, ele apague as luzes, feche as janelas e retire o lixo, tá? Porque 20 minutos após a saída do hóspede, a equipe de limpeza já está entrando, no meu caso, para fazer essa limpeza. Então, o que eu espero é que a acomodação esteja toda inteira, esteja com sua integridade da estrutura completamente 100% e com o lixo retirado. É claro que se tiver, se ele usou todas as louças, deixou tudo sujo, tem lixo pela casa, eu vou dar uma avaliação ruim na parte de limpeza. E outra coisa, se você colocar que retirar o lixo nas regras da sua casa é uma das regras, retirar o lixo antes de fazer o check-out, você também pode avaliá-lo com uma nota baixa na parte de regras da casa, tá certo? Então, essas são as minhas recomendações caso você passe por uma situação dessa. Vamos lá para a última pergunta. Boa noite. Essa mensagem programada eu só consigo fazer pelo site ou pelo app também? No caso desse anfitrião, ele está se referindo a esse post que eu fiz aqui sobre o recurso de mensagens programadas do Airbnb. Você consegue fazer essas mensagens programadas tanto pelo app quanto pelo desktop. E o que são essas mensagens programadas, pessoal? Mensagens programadas é um recurso que o Airbnb disponibiliza para que você consiga fazer a automação da sua acomodação. Ou seja, você pode programar uma mensagem para que ela seja enviada automaticamente quando o hóspede faz uma reserva. Então, ao invés do hóspede fazer a reserva instantânea, e aí às vezes você, não sei como é que é a sua rotina, mas às vezes você não tem acesso ou não está ali o tempo inteiro com o celular na mão, você já pode programar uma mensagem de boas-vindas para esse hóspede com as instruções de check-in, agradecendo por ele ter reservado, algumas instruções que ele precisa saber, de repente mandar uma ficha de experiência que a gente viu aqui na pergunta anterior. Isso aí vai ser bem legal porque o Airbnb vai enviar automaticamente sempre que um hóspede fizer a reserva. O Airbnb ele também pode enviar uma mensagem programada caso você selecione essa mensagem, crie essa automatização, de repente quando o hóspede fizer o check-out. Então você pode dizer, olha só, faltando X horas para o check-out, envie essa mensagem aqui automática com as instruções pela plataforma. Então é uma forma de você automatizar todo o seu processo de mensagens, e é claro que você continua tendo liberdade para responder tudo ali manualmente que o hóspede perguntar durante a estadia, mas é um recurso bacana para que você consiga ganhar agilidade e mais autonomia dentro do seu negócio de hospedagem. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou também responder. Se você quiser me mandar lá pelo Instagram, vai ser também um prazer compartilhar isso com vocês lá, anfitriões.
Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Até a próxima.